ar na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo. Um juízo meio torto, de moralismo raso, pode estranhar que com mais de 412 mil mortos, escrevi ontem à noite, por Covid-19, seja um morto, Paulo Gustavo, a criar uma onda de choque nas consciências, como se percebe na imprensa, nas redes sociais e em toda parte. E, no entanto, nada há de estranho nisso. A tragédia que colheu o ator e diretor de 42 anos, um dos mais talentosos e bem-sucedidos de sua geração, traz a morte para o meio de nós. E a morte tem sido a nossa mais constante companheira. Para afastá-la, os que podemos, ao menos, temos adiado encontros, abraços e afetos. O excesso, no entanto, adormeceu a nossa indignação e nos empurrou para o silêncio ou para o protesto burocrático. Como em Rosa dos Ventos, de Chico Buarque, uma música, deu na gente, aspas, o hábito de caminhar pelas trevas, de murmurar entre as pregas, de tirar leite das pedras, de ver o tempo correr. O vírus nos separa, nos isola e nos empurra para as nossas dores íntimas. Não, meus caros, não há lado bom na morte de Paulo Gustavo, mas devemos fazer de tudo para que não seja apenas mais um rumo aos 500 mil óbitos em meio ao desastre civilizatório que está em curso no país. Que ela tenha, essa morte, o condão de nos religar. Não sabemos como ele se contaminou. Pertencia, sim, à parcela dos privilegiados que conseguem se expor o mínimo possível e que tem mais chances de se defender. E como se sabe, o isolamento social é, por hora, o meio mais seguro de nos proteger, mas não é uma garantia absoluta. Cada um refaça a sua própria rotina, ainda que em resguardo, e vai constatar as muitas vezes na semana ou num só dia em que o insidioso, o vírus, pode estar a nos rondar. Numa dessas, pegou Paulo Gustavo e o levou. Era jovem, 42 anos, saudável, rico. Juventude já não protege. Saúde já não protege. A Covid-19 ainda mata mais os pobres e tão pretos e tão pobres. Mas não tem preconceito de classe. Não, Paulo Gustavo não tem o perfil da maioria dos mortos. Parte considerável sem nem direito a uma sepultura individual. E vejam vocês, até por isso, a sua morte assume o papel de uma advertência. Ninguém está seguro. Ela certamente abala a morte, um sentimento meio estúpido de onipotência que anda por aí, como se desafiar a doença correspondesse a se tornar imune a ela. No dia da morte de Paulo Gustavo, o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta depôs na CPI da Covid. Ele contou aos senadores e ao país que Jair Bolsonaro não seguia as disposições técnicas do Ministério da Saúde. Preferia a orientação de negacionistas. Impôs o tratamento com cloroquina ao arrepio da ciência e até ensaiou mudar a bula da droga por decreto. Ignorou o alerta que seu então ministro lhe fizera sobre o risco de haver milhares de mortos no país e o colapso do sistema de saúde. Também nesta terça, ontem, Eduardo Pazuello, que viu o número de mortos crescer 1.808% em 10 meses de gestão, alegou possível contaminação e adiou seu depoimento. Ah, Reinaldo, vai querer culpar Bolsonaro pela morte de Paulo Gustavo? A pergunta está errada. Preste atenção. Tivéssemos um presidente decente, afinado com a ciência, talvez só o bom senso bastasse, não se pode assegurar que o ator estivesse vivo. A pergunta é outra. Quantos milhares de brasileiros teriam se salvado se as vacinas tivessem sido compradas a tempo, se houvesse uma campanha nacional de prevenção, se o presidente não estimulasse aglomerações, se não faltassem oxigênio anestésicos, se o país tivesse se preparado para a testagem em massa, o que permitiria restringir ou acelerar o ritmo da atividade econômica de acordo com informações técnicas, não com achismo de aloprados. Quantos milhares
teriam se salvado. Talvez também Paulo Gustavo. E sim, num cenário em que tivéssemos um governo efetivamente empenhado em combater a doença, tanto Paulo Gustavo como milhares de Marias e Josés poderiam estar ainda entre nós e entre os seus, tocando esta vida besta, mas que é a nossa, é a que temos. Se milhares de mortos fizeram adormecer as consciências, que seja então uma morte a despertar as consciências para os milhares de mortos. É preciso pôr fim ao desastre civilizatório. É ele que nos mata. O vírus é apenas seu instrumento. É isso aí.